Hoje eu vou mostrar para vocês uma configuração se caso eu tivesse ou quisesse gastar cerca de R$12.500 em uma configuração seria essa que eu escolheria. Acredito que dentro dos padrões brasileiros é a melhor configuração dentro dessa faixa de preço que a gente pode ter aqui no Brasil. Para você que não me conhece, meu nome é Sérgio Júnior, você está no canal All Setups Builder e bora para mais um vídeo. Começando pelo processador, o Intel Core Ultra 7, ele basicamente é um i7, né? Só que a linha Core Ultra, ela é uma linha que ela foi desenvolvida pensando no processamento de IA. Então, caso você tenha interesse nessa questão, se você já está pensando em rodar uma IA de forma local, o Intel Core Ultra 7, ele é um processador que tem 20 núcleos, nem todos esses núcleos vão ser físicos, tá? Alguns vão ser físicos, outros vão ser de performance, lógicos mesmo. O clock turbo é de 5.5 GHz e hoje em dia, diferente de antigamente, você não precisa intervir de forma direta para poder chegar nesse 5.5 GHz, porque se o processador estiver trabalhando com margens energéticas e de temperatura estáveis, então ele vai conseguir chegar no 5.5 GHz sem muitos problemas de forma automática, tá? Esse processador ele não tem vídeo integrado, tá? O anúncio ele já até fala aqui, e ele tem um cache interessante de 30 MB que ajuda muito as funções internas do processador de uma forma geral funcionarem com tranquilidade. Nesse anúncio é possível parcelar ele em até 10 vezes sem juros. Acredito que já seja a segunda ou terceira vez que eu estou recomendando esse modelo da B860 da MSI aqui no canal, porque dentro do mercado brasileiro ela tem um custo-benefício que, se tratando de última geração, se torna bem interessante. Ela já acompanha o Wi-Fi 7, né? Muitas placas que possuem esse valor dentro do mercado brasileiro ainda estão na versão do Wi-Fi 6, que aqui para o Brasil não significa muita coisa, porque essas tecnologias de rede de internet demoram muito para serem atualizadas aqui no Brasil em relação a países como Estados Unidos, mas já é interessante para longevidade, né? Pensando no longo prazo. Com essa placa-mãe você vai conseguir utilizar um SSD 5.0 que pode chegar aí a 14 GB de leitura e escrita por segundo, o que é bastante coisa, né? Vamos considerar. Para os próximos jogos aí das próximas gerações vai ser bem interessante ter esse recurso, juntamente com o PCI Express X16 da placa de vídeo operando em 5.0 simultaneamente. Essa placa proporciona isso, então é muito bacana, e isso também é graças aos processadores de última geração, no nosso caso o Intel Core Ultra 7, por ele conseguir gerenciar essas bandas de PCI Express tanto da placa de vídeo quanto do NVMe que a gente coloca no slot principal, que geralmente é esse que tem esse dissipador que já acompanha na placa-mãe. A construção da placa em si, ela é padrão, né? Apesar de eu gostar do fato da alimentação do processador ser do lado direito, o que facilita muito no acesso quando você for montar ou desmontar, por R$ 2.124 em até 10 vezes sem juros também, o que é bem interessante. E uma memória RAM para acompanhar essa configuração, eu vou deixar a Corsair Visions de 6.400 MHz, CL36, 2x16, né, totalizando 32 GB. E eu vou lembrar novamente, não é interessante, se tratando de performance, você comprar 4 memórias para preencher os slots de memória da placa-mãe, porque se você for olhar como o processador vai gerenciar esses canais da memória RAM, sempre que você tem mais memória, você vai precisar diminuir a banda da frequência da memória, então não faz sentido você comprar 4 memórias de 6.400 MHz, sendo que você vai ter que utilizar elas a 4.800, quando não a 3.600, né? Então, se tratando de DDR5 não faz tanto sentido. Então, se você for comprar memória RAM, já pense num kit que vai suprir as suas necessidades por um longo período de tempo, seja 32 GB, 64 GB, 128 GB, apesar de que, se não for um projeto bem específico, acima de 64 GB já não vale tanto a pena assim. Passada rápida para mostrar a versão branca, né, da memória. Muitas pessoas optam por montar um setup praticamente todo preto e colocar a memória RAM branca ali só para dar um destaquezinho mesmo. Eu acho bacana, já montei configurações para os meus clientes assim e o resultado fica bem interessante. O preço tá até mais barato do que as memórias pretas, né, que geralmente são as memórias padrão, e até 10 vezes sem juros também. E agora vamos falar dele, do monstro enjaulado Samsung SSD 9100 Pro de 1 TB, tá? Apesar de ele ter esse valor que é um pouco elevado dentro
né, dos parâmetros brasileiros. Por ele ser PCI Express 5.0, acaba que esse é o preço, não tem o que fazer. Se você for importar, você vai acabar pagando um preço muito parecido ou até mais caro, até porque esse anúncio em específico tá com essa promoção aparentemente de 14% de desconto, e você pode parcelar em até 10 vezes sem juros. E vocês podem ver que a velocidade de leitura e escrita, ou seja, a velocidade que ele vai conseguir passar os arquivos de um lugar para o outro e principalmente fazer a leitura da tela de algum jogo, por exemplo, ou até mesmo de processos de instalação de algo, essa velocidade é simplesmente absurda, assim, até para os padrões atuais. Mas porém, contudo, todavia, se caso quando você assistir esse vídeo o anúncio daquele SSD não esteja mais disponível, eu vou deixar também essa opção da XPG, que é uma opção 4.0, né? Você pode usar até mesmo como um armazenamento extra, caso você monte uma configuração pelo menos parecida com essa, ou até mesmo com todas as peças, dependendo da sua situação. Mas a velocidade dele também não deixa a desejar, 7.400 megabytes, ou seja, 7 GB por segundo de leitura e escrita para poder instalar a coisa, enfim, carregamentos mais rápidos. Para a fonte eu vou deixar de recomendação essa GameMax GX 1050 Pro, é uma fonte bem interessante, é uma fonte extremamente confiável. A GameMax é uma marca que não decepciona. Dentro dos últimos anos eu não tenho problema nenhum de recomendar ela para os meus clientes, porque é uma marca que sempre anda no limiar do custo-benefício e sempre entrega bastante coisa, e não seria diferente nessa aqui. Essa fonte já possui o cabo PCI Express 5.0 para você utilizar em RTX a partir da série 4000 da NVIDIA, então você não vai precisar utilizar aquele adaptador bem chato que eles mandam, que na hora de você instalar ali fica bem chatinho, principalmente para organizar os cabos. E para essa configuração que a gente está montando, eu recomendo no mínimo 850 watts, para que você tenha até margem caso você faça um upgrade de placa de vídeo ao longo dos próximos anos. Então 850 watts é o mínimo para essa configuração. 968 às vezes entra numa promoçãozinha, tá? Mas você pode parcelar em até 10 vezes sem juros também. E caso quando você for assistir esse vídeo aquela fonte não esteja mais em estoque, você pode optar pela Kuga Polar X2, também vai acompanhar o cabo PCI Express 5.0, né, o de 12 pinos, sem precisar daquele adaptador estranho que a NVIDIA manda. 80 Plus Platinum também, e geralmente fontes com a certificação 80 Plus Platinum tendem a segurar uma carga que pode chegar até o dobro da potência nominal dela, que aqui no caso também é de 1050 watts, então caso a GameMax não esteja disponível, você pode optar por essa da Kuga, que você pode também parcelar em até 10 vezes sem juros aqui na Amazon. Os links vão estar na descrição e no primeiro comentário. E uma placa de vídeo que vai casar muito bem com essa configuração é a RTX 5070, que tem se mostrado uma placa que possui um ótimo meio termo dentro dessas novas gerações de placa de vídeo. Eu também poderia recomendar para vocês a RX 9070 XT da AMD, mas aqui no Brasil muitas vezes o preço dela fica descompensado, e aí nesse caso com certeza vale mais a pena pegar uma RTX 5070. E se tratando de RTX 5000, eu aconselho que você não fique tanto preso à resolução nativa, né, sem que você ative a IA para geração de quadros e uma resolução um pouco maior, porque essas novas placas a partir da geração 4000 foram feitas para você rodar basicamente com o DLSS ligado e tudo lá no talo. Então caso você compre uma placa de vídeo da geração 4000 em diante da NVIDIA, para que você não fique muito frustrado com o desempenho, eu recomendo que principalmente em jogos single player, que você quer ver mais o visual das coisas, já liga o DLSS ali, coloca no alto, no ultra, onde você quiser, para que você não fique desapontado. Mas no geral é uma placa bem interessante, muitos clientes meus estão aderindo e o desempenho dela tende a ser bem bacana. Por 4.388 e até 10 vezes sem juros, é um dos melhores preços da internet até o momento que eu fiz essa pesquisa para vocês. E se por algum motivo estiver faltando no anúncio da Amazon, tem esse anúncio que é um anúncio até indicado, ou seja, várias pessoas compram, várias pessoas dão feedback dessa RTX 5070 aqui da Shopee. O preço também fica bem interessante, você podendo parcelar ali também, então vai estar na descrição também junto com o link da Amazon. E esse gabinete da Lanelin é um show à parte, eu já tive a oportunidade de montar uma configuração com ele para um cliente, né, há pouco tempo atrás, e ele fica um visual bem maneiro, é um visual bem intimista assim, né? Você precisa ter o RGB para que você consiga ter uma visão um pouco mais clara do que está acontecendo dentro do computador, mas é uma proposta que eu prefiro particularmente.
o preço é esse e vou falar para vocês que a qualidade desse gabinete da Lanli, esse preço não está tão fora assim, tá? Você vai ter uma construção de qualidade, e se você for o tipo de pessoa que não liga tanto para a estética assim do computador, eu vou deixar esse Pichau Polter 3, que é um gabinete que eu recomendo nos últimos meses, quiçá nos últimos 2 anos. Eu tô recomendando esse gabinete aqui no canal, porque realmente eu já tive ele como uso pessoal e é um gabinete excelente. Espaçamento interno, essa questão dele ter essa parte por imã e essa porta também, que é muito fácil de você abrir e tirar para poder mexer em alguma coisa rapidamente dentro do computador. Então é um gabinete excelente, eu recomendo muito. Já vem com essas 3 fãs para quem não quer ficar pensando muito nisso também. E por último eu vou deixar de recomendação esse gabinete da NZXT, o H6 Flow. Já recomendei ele aqui no canal também, eu já fiz montagem com ele, é um gabinete excelente, qualidade de construção, dá gosto de você montar uma configuração dentro desse gabinete, porque tudo funciona muito bem. A NZXT pensou muito nessa parte lateral, que vai mandar o ar do ambiente para todas as peças, que acaba sendo mais eficiente do que se essa parte fosse chapada, né, não tivesse essa inclinação. Então esse gabinete foi muito bem pensado. O preço também, apesar de ser um pouco alto aqui para o Brasil, com certeza vale a pena considerando essa configuração que eu mostrei para vocês. Então quem puder, quem quiser, é uma excelente opção. Ele e o Lanli basicamente é você escolher por gosto mesmo, por afinidade, porque os dois, qualquer uma das opções vai ser muito bem-vindo. E no vídeo de hoje eu quis recomendar uma configuração para vocês que acaba que dentro do mercado brasileiro não tem mais para onde correr. Se você quiser montar uma configuração que vai durar pelo menos pelos próximos 5, 6 anos, sem você pensar em fazer um upgrade, a gente não consegue gastar um valor que seja menos que 10 mil reais. É claro que dá para fazer de tudo, dá para você comprar peça usada, dá para fazer de tudo, mas se você não quiser ter dor de cabeça, quiser comprar tudo novo, ter nota fiscal caso precise, acaba que não dá para fugir muito desse valor. E a gente sabe que, se tratando de PC Gamer, o valor que os brasileiros pagam geralmente não condiz muito com a própria realidade da pessoa. A pessoa compra porque ela quer, a pessoa compra porque ela entende que essa é a melhor opção. E se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere deixar o seu like e a sua inscrição. O meu muito obrigado para quem assistiu até aqui. Por esse vídeo é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.